Olá pessoal, tudo bem? Em 1884, Mabel Collins vai publicar a sua novela espiritualista O Idílio do Lótus Branco. A novela vai fazer um grande sucesso, mas a gestação desta obra começou alguns anos antes. E vale a pena contar essa história para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A Mabel Collins morava em Londres, às margens do rio Tâmisa, com o marido, alguns anos antes, quando o governo inglês instala, bem pertinho da sua casa, um obelisco. Esse obelisco havia vindo lá do Egito. Portanto, um obelisco vindo de uma terra distante e misteriosa, e é colocado bem pertinho da casa da Mabel Collins. A história desse obelisco é muito interessante. Esse obelisco havia sido construído no século XV, antes da Era Comum, a mando do faraó Tutmosis III. Esse obelisco depois vai ser colocado em um templo que foi mandado ser construído pela Cleópatra, e depois será, no século XIX, doado pelo Egito, pelo vice-rei do Egito, à Inglaterra. Portanto, um presente que hoje seria impensável por questões políticas, culturais, sociais. Um presente dessa magnitude, um obelisco com 180 toneladas, do século XV, antes da Era Comum, quer dizer, com toda essa trajetória, esteve um tempo no templo da Cleópatra. É um presente que hoje não seria dado. Mas naquela época a Inglaterra ganhou o obelisco e não deu muita bola. Falou: muito obrigado, Egito, por esse presente, mas é muito difícil carregar esse presente do Egito lá para a Inglaterra. Vamos deixar ele por aqui. E não pegou o presente, deixou lá na Inglaterra. Alegou que era impossível fazer esse translado do obelisco. Até que chegou uma hora que um indivíduo, um filantropo, um cara muito rico, que era médico, não deve ter ganhado tanto dinheiro assim com a medicina. Ele era dermatologista. Na época, talvez hoje os dermatologistas ganham muito dinheiro, mas na época os dermatologistas talvez não ganhassem tanto assim. Esse filantropo então fala o seguinte: olha, eu vou bancar. Ele era um cara muito interessado na parte cultural, eu vou bancar o translado desse obelisco, vou pagar tudo do meu bolso e vou trazer para a Inglaterra. E ele fez assim, ele bancou tudo do bolso dele. Só que nesse translado vão morrer 6 pessoas, há um acidente e acaba falecendo 6 pessoas. As pessoas estavam conduzindo o obelisco ali, um choque que houve com o barco ali e tal. A fama do obelisco começa a se tornar que esse obelisco é amaldiçoado. Tem alguma coisa ali de maléfico, de maligno ali. Então, o obelisco, construído no século XV, antes da Era Comum, depois foi para o templo da Cleópatra. Depois morre gente da travessia. Os ingleses já estavam assim, com a antena ligada. Esse negócio aqui é do mal, esse negócio aqui
não é legal. Todo mundo estava entrando nesse clima, né? E esse obelisco então chega e o governo instala ele lá nas margens do rio Tâmisa, em frente quase à casa da Mabel Collins. A Mabel Collins, todo dia, ela começava a olhar o obelisco. E lentamente e progressivamente, ela vai cada vez mais tendo a certeza de que um espírito morava dentro do obelisco. Havia um espírito aprisionado lá dentro do obelisco. Ela agora tinha certeza disso. E ela passava então os dias, olhando o obelisco e vendo aquele espírito preso lá dentro. E mais, ela vai ver que monges vestidos de branco estão entrando dentro do obelisco. É um entra e sai de monges de dentro do obelisco danado. O obelisco, os monges entram e saem. Antes que me esqueça, um pouco de cultura. Caminhos do imaginário também é cultura. Inútil. Obeliscos em grego quer dizer agulha. Então esse obelisco passou a ser conhecido como a agulha de Cleópatra. Cleópatra porque ele havia estado no tempo de Cleópatra. Então, obelisco, agulha de Cleópatra. Bom, voltemos aqui. A Mabel Collins então começa a observar esses monges entrando e saindo de dentro do obelisco. Que confusão que é essa? E de repente, os monges, eu acho que perceberam essa intromissão visual ali, né? E começam a sair do obelisco e ir em direção a Mabel Collins. Quando ela vê, os monges estão entrando dentro da sua casa. Ela sobe as escadas correndo, se tranca no seu quarto e lá, refugiada, daqui a pouco, quem que vai entrar? Os monges vestidos de branco. A Mabel Collins, ela entrava nesses transes, né? E quando ela entrava nesses transes, algo que foi confirmado pela sua cunhada, ela cerrava os olhos, o corpo ficava rígido, feito uma tábua, e ela então era tomada por essas visões. Não fica muito claro se ela escrevia nessa hora ou se ela escrevia depois, quando o transe já estava se amenizando. Mas ela fazia os relatos depois dessas visões. E será com os relatos dessas visões que ela vai escrever de imediato o prólogo e os primeiros 7 capítulos de O Idílio do Lótus Branco. A letra que ela escreve quando está em transe é completamente diferente da letra quando ela escreve quando não está em transe, não está sob influência do sobrenatural. É outra letra. Então, essa é uma das provas de que ela realmente teve contato com o mundo sobrenatural, né? Bom, o que se trata o Idílio do Lótus Branco? O Idílio do Lótus Branco vai contar a história de um jovem sacerdote egípcio que está se iniciando nos mistérios da religião egípcia. Então ele vai tomar contato com a temível deusa das trevas e a luminosa deusa do lótus branco. Dentro desse jovem iniciado, que está se iniciando, vão se travar lutas terríveis, lutas perigosíssimas da deusa das trevas e da deusa
luminosa do lótus branco. Portanto, os sentimentos ambíguos, contraditórios, ambivalentes desse jovem que está se iniciando nos mistérios da religião egípcia vão brotar ali. O livro fez muito sucesso, pessoal, porque na época, era uma época pré-freudiana, pré-psicanálise. E esses conceitos hoje da psicanálise que a gente fala de consciente, de ego, de superego, de id, que qualquer pessoa conhece, na época ninguém tinha ouvido falar sobre isso. O Freud só vai lançar o seu primeiro livro alguns anos depois, em 1900, A Interpretação dos Sonhos. Até então, havia uma ignorância muito grande sobre a complexidade da nossa mente. A psicanálise vai facilitar bastante a nossa compreensão desses nossos mecanismos inconscientes, né? E tudo isso aí, toda essa novela foi escrita no período pré-freudiano. Essa será uma das razões do sucesso. Depois do transcorrer do século XX, essa novela vai perdendo totalmente o seu vigor, vai envelhecendo, né? Mas, quando ela foi lançada, fez sim um grande sucesso, as pessoas ficaram bastante impressionadas com as descrições ali, porque esse jovem egípcio tem as visões também, entra em transe, vê as deusas, né? Vê o mundo sobrenatural, igual a Mabel Collins está passando também. A Mabel Collins está passando também pelo mesmo processo. Portanto, os dois estão entrelaçados psiquicamente, tanto a Mabel Collins quanto o seu personagem lá, o seu jovem espírito que está aprisionado lá dentro do obelisco. A Mabel Collins, no início da sua carreira de romancista, de paranormal, ela era médium. E ela acreditava que acreditava que havia escrito as suas primeiras obras sobre a influência dos espíritos, dos mortos, porque ela estava muito impressionada com o livro dos espíritos, né? Mas quando ela conhece a teosofia e entra para a teosofia, claro, ela vai procurar conversar com a Madame Blavatsky. E quando ela conversa com a Madame Blavatsky, pouquinho depois que ela publicou o Idílio Lótus Branco, ela vai conversar com a Madame Blavatsky e o Coronel Walcott, os dois nomes mais significativos, mais poderosos da teosofia. E eles vão dizer para ela o seguinte: olha, Mabel, quem te inspirou a escrever este livro, quem te influenciou, foi o Adepto Hilarion. O Adepto Hilarion é um grego que vai se transformar em Mahatma. E foi ele que lhe deu toda a orientação. E ela vai concordar. Então os três vão chegar à conclusão, depois ela vai dizer que não. Mas isso nós vamos falar em vídeos futuros. Neste momento ela vai aceitar. Foi o mestre Hilarion. Tanto que tem aqui no livro dela, bem no comecinho aqui, ó, ela tem o seguinte, bem aqui, ela está dizendo o seguinte: ao verdadeiro autor inspirador desta obra dedico. Ela não bota o nome dele, né? Primeiro ela disse que era espíritos, depois disse que era o mestre Hilarion, depois ela vai dizer que não foi nenhum nem outro. Mas isso nós vamos falar em outros vídeos. Mas ela atribuiu aqui inicialmente a espírito, depois ao mestre Hilarion. Depois ela vai quebrar o pau com a teosofia, vai pegar uma briga, inclusive movendo o processo contra a Madame Blavatsky, que vai acabar se escafedendo da teosofia. Mas sobre isso nós vamos falar em outro vídeo. Pessoal, gostaram dessa história? Muito fantástica, né? Um obelisco vindo lá
do século XV, antes da Era Comum, um obelisco que foi para o templo de Cleópatra, doado pelo Egito para a Inglaterra, teve o seu translado com 6 mortes, translado esse pago por um magnata, um indivíduo que gostava de fazer o bem, paga tudo isso aí, esse translado, que bota o obelisco na frente da casa da Mabel, ela vê o espírito preso lá dentro, vê os monges invadem a casa dela, e ela escreve essa novela, na qual conta todo esse imbróglio. Fantástico, né? Vocês já viram algum obelisco com espírito dentro? Já viram monges entrando e saindo de obeliscos? Eu nunca vi ainda, mas eu ainda espero ver. Estou insistindo ainda. Estou aqui já quase um septuagenário e ainda não tive a oportunidade de ver nada de sobrenatural na vida. Tenho me esforçado, até hoje não consegui ver nada, nem um vislumbre de que há algo sobrenatural. Mas eu insisto ainda, estou procurando aqui. A Mabel Colley vai estourar mesmo no ano seguinte, em 1885, quando ela vai publicar Luz no Caminho, uma coletânea de aforismos espiritualistas que vão deixar as pessoas louquinhas. Aí as pessoas vão enlouquecer com os seus aforismos. Mas sobre isso nós falaremos no próximo vídeo.